comigo a sua Bíblia, por favor, no profeta Daniel. Vamos retomar as nossas mensagens dentro do contexto da escatologia bíblica. Vamos entender um pouco sobre a volta de Jesus. Vamos entender um pouco sobre os sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Daniel, capítulo de número 2. Aleluia. Nós vamos ler o versículo de número 1, depois o versículo 31 e em seguida o versículo 37. 2:1. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Versículo 31. Tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. 37. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu quero entender e quero que o Senhor fale comigo. Amém. Podem sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu lhe sugeriria que a sua Bíblia ficasse aberta no texto do profeta Daniel. Eu vou conversar. A palavra vai seguir uma linha mais didática para que o irmão compreenda. Esse é o culto da palavra, culto de ensino, culto de doutrina. Há algumas semanas atrás eu comecei a falar aqui sobre esse assunto, e comecei falando sobre a última hora na parábola da vinha, mostrando para os irmãos como o dia profético se desenrolou, e provando aos irmãos que nós estamos naquilo que a Bíblia chama de a última hora, a hora 1/10 do dia. Depois fiz uma sequência com os irmãos falando sobre 7 períodos da história da humanidade e a maneira como Deus tratou com o homem em cada um desses períodos, estabelecendo alianças, e mostrei para os irmãos que nós estamos vivendo o 6º período, ou a 6ª dispensação, que nós chamamos dispensação da graça. Não sabemos até quando esse período irá, mas ele se encerra com o estabelecimento do reino do Senhor Jesus milenial, o arrebatamento da igreja e o estabelecimento do reino do Senhor Jesus. A última dispensação que eu falei com os irmãos foi a dispensação do milênio, que se dará depois da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Também nessa sequência de 7 semanas, mostrei para os irmãos que nós estamos já às margens da vinda do Senhor Jesus, no limiar da vinda do Senhor Jesus.
Hoje, eu quero falar um pouco sobre os impérios mundiais e em que momento estamos no cumprimento das profecias. Os impérios mundiais e em que momento estamos no cumprimento das profecias. Por que é importante entender? Porque nós precisamos voltar a falar, a pensar, a esperar a vinda do Senhor Jesus. Só 3 pessoas entenderam. Nós precisamos voltar a considerar o fato de que Jesus vai buscar a sua igreja. Vem buscar a sua igreja. É preciso compreender os tempos que se desenrolam e como a profecia bíblica está se cumprindo no desenvolvimento do tempo, na medida que o relógio de Deus vai marcando a hora em que seremos elevados aos céus. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu quero entender o Apocalipse. Primeiro eu preciso te dizer que entender o Apocalipse sem entender em que tempo ele se cumpre, não contribui. Eu conheço gente que tem medo do Apocalipse. Hoje uma pessoa me disse: eu não gosto de ler esses textos bíblicos porque é muita figura de linguagem, muito simbolismo e muita coisa que a gente não entende. A minha resposta: a Bíblia se explica. Você não precisa ficar buscando coisas, a Bíblia se explica. Ela tem respostas para as perguntas que ela mesma faz surgir. Não dá para estudar a escatologia bíblica sem estudar o livro do profeta Daniel. Ele traz para nós revelações proféticas do desenrolar da história que são importantíssimas para que entendamos o tempo no qual estamos vivendo. Embora as profecias, me permitam, e as visões de Daniel não estejam relacionadas à igreja de modo direto, vai ficando velho, irmão, aí de vez em quando trava aqui, tem que dar uma alongada, senão complica. Embora as profecias de Daniel não estejam relacionadas de modo direto à igreja, estão relacionadas às nações do mundo, de modo particular, àquelas que estão relacionadas a Israel no tempo da profecia, todas essas profecias de algum modo apontam para a igreja, porque se dizem respeito à igreja, se dizem respeito a nós. E eu quero estudar com os irmãos hoje 3 cenários proféticos do livro de Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7 e no capítulo 8. No capítulo de número 2, Nabucodonosor tem sonhos, não é um sonho, a Bíblia diz uns sonhos. No capítulo 7, Daniel tem visão. No capítulo 8, Daniel tem visão. E o interessante é que as visões que Daniel tem no capítulo 7 e no capítulo 8 complementam os sonhos que Nabucodonosor tivera no capítulo de número 2. E eu quero só caminhar um pouquinho com você nisto. Para quê? Para você entender em que momento nós estamos do cumprimento das profecias. O meu desejo, o anseio da minha alma é que o irmão, além de entender a Bíblia, dentro daquilo que a gente vai compartilhar e com a limitação que é inerente à mentalidade humana, mas eu quero que o irmão saia daqui com o sentimento de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele vem. Ele vem. Esses dias alguém quis gerar comigo uma discussão pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ou seja, Jesus vem antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação.
E eu particularmente não gosto de discussões, eu não entro em discussões. Mesmo porque eu já encontrei quando Paulo diz que nós não devemos nos envolver em discussões tolas que para nada servem. Então, se nós vamos estudar para aprendermos juntos, vamos lá. Discutir por discutir, o tempo que eu estou queimando energia para discutir contigo, eu vou aprender mais. Então, quando a pessoa tentou provocar a discussão, eu disse: irmão, você crê que Jesus volta? Creio. Eu também. Se ele volta antes ou se ele volta depois, é uma questão secundária. A questão primária é que ele vem. E a igreja que ele salvou estará com ele na sua glória. Ele vem. Agora vamos observar no capítulo 2, versículo 1, diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve uns sonhos. A ideia envolve mais do que um sonho. Ou ele teve o mesmo sonho repetidas vezes, ou ele teve uma série de sonhos relacionados. O mais provável é que ele tenha sonhado a mesma coisa algumas vezes, tanto que quando Daniel vem interpretar, ele só interpreta um. E Nabucodonosor fica satisfeito com o um sonho que Daniel interpretou, portanto dando a entender que ele teve um sonho várias vezes. E o texto sagrado diz que aquilo turbou o seu espírito. O versículo 1 diz: o seu espírito perturbou-se. A expressão caldeia, itpael, traduz o perturbar-se com ficar turbado, aflito, angustiado, reflexivo. É como se fosse uma série de golpes, aquele sonho que você tem, e quando você acorda, você não consegue mais conciliar a paz, não consegue mais tranquilizar-se. Daí o texto dizer, no final do versículo 1, que ele perdeu o sono. Ou seja, o espírito do rei ficou tão atribulado que ele não conseguiu voltar a dormir. E a ideia aqui não é que ele não conseguiu voltar a dormir naquela noite, é que aquilo causou nele uma insônia. Ele estava com dificuldade de recostar-se ao travesseiro e voltar a dormir, com medo de sonhar de novo. E o detalhe é que quando ele dorme, sonha novamente. Esta é a ideia que o texto traz. Passou-se-lhe o sono. É muito importante eu e o irmão percebermos que, embora o sonho de Nabucodonosor seja diferente da visão de Daniel, o significado deles é basicamente o mesmo. Ou seja, Deus estava decidido a revelar os acontecimentos que se desenrolariam na história e que apontavam para o final dos tempos. E o grande detalhe é que Nabucodonosor fica turbado, mas parece que ele não consegue lembrar o que ele sonhou, porque ele chama os seus magos e os seus encantadores e diz assim: tive um sonho, esta minha palavra é irrevogável, de que se vocês não me contarem o sonho e não me derem a interpretação dele, vocês vão morrer. Presta atenção, Nabucodonosor não quer apenas a interpretação do sonho, ele quer que os magos contem para ele o sonho que ele teve. Você está me entendendo? A Bíblia diz que os magos, olhando para Nabucodonosor, disse: o que o rei quer é difícil, conta-nos o sonho ao menos, versículo de número 4, para que te demos a interpretação. E isso se repete no versículo 6. Se nos declarardes o sonho, nós te daremos a interpretação. O rei está tão irritado que ele diz assim: vocês estão querendo ganhar tempo, porque vocês querem descobrir se eu realmente vou cumprir a minha palavra, e eu vou executar vocês. E o rei emite o decreto.
de execução de todos os adivinhos e encantadores e magos do seu reino, os videntes. Aquilo incluía Daniel, e a Bíblia diz que a sentença era de efeito imediato. Parece que Daniel ainda não estava na lista dos videntes do rei. Dá a entender que Daniel ainda estava no processo de aprendizado, porque embora magos e encantadores tivessem sido chamados, Daniel não foi chamado. Quando Daniel fica sabendo da sentença, é que ele pede ao chefe de gabinete do rei, e ele diz assim: por que se apressa a sentença do rei? E Arioque conta a Daniel a causa da urgência, e Daniel diz: faze-me entrar na presença do rei, para que eu fale com ele. E quando Daniel chega na presença do rei, ele diz: se o rei me der 3 dias, eu trarei ao rei o sonho e a sua interpretação. Vamos aprender uma lição aqui? Confiança. Quando você confia em Deus, você sabe que buscando a sua face, Ele vai trazer a resposta que você precisa. Daniel chega em casa e compartilha com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles vão orar. E a Bíblia diz, na sequência do capítulo 2, que o Senhor deu a Daniel a visão do sonho do rei e a sua interpretação. E quando Daniel fica sabendo da visão e da interpretação, ele diz a Arioque: posso voltar ao rei para levar-lhe o sonho. E aí, a partir do versículo de número 36, Daniel começa a contar ao rei o sonho que ele teve. Versículo 31, por favor. Tu, ó rei, 2:31. Tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Diga amém. Agora diga comigo: eu não entendi. Pode falar: eu não entendi. O texto explica. A partir do versículo 36, o texto começa a explicar. Agora deixa eu abrir uma pausa. Por que que a estátua era grande? A expressão grande aqui é de caráter maciço, assustadora, porque o que ela representa é grandioso. O profeta diz: a estátua tinha um esplendor excelente, brilho intenso, daquele que você não consegue ficar olhando, porque o seu material era um material de excelência. E Daniel diz ao rei: a sua visão era terrível. A ideia é tenebrosa, de causar medo, de provocar pavor. Ou seja,
A excelência da estátua era tão colossal que olhar para ela causava medo, e é por isso que o rei não consegue dormir, voltar a dormir. Na medida que Daniel vai explicando ao rei, e ele conclui a explicação, Bíblia na mão, no capítulo 7, porque nós vamos fazer um paralelo. No versículo 2, Daniel diz: eu estava olhando numa visão de noite. Daniel vai ter uma visão no capítulo 7, que coincide com os significados da estátua do capítulo 2. E ele deixa claro que as visões foram noturnas. E ele diz: e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Por que 4 ventos? Na visão de Ezequiel 37, o Senhor manda vir o espírito dos 4 ventos. A ideia aqui é de a justiça divina, a força divina, o poder divino agindo universalmente. Ou seja, Deus em seu poder alcança toda a terra nos seus 4 hemisférios. Esse é o conceito aqui. Agora, diga comigo assim: não há limites. Não há limites. Ah, fala sério. Não há limites para Deus. Os 4 ventos agitavam o mar grande, ou o grande mar. Grande mar aqui sendo agitado, fala da agitação social e política dos povos da terra. Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesus diz que no mundo haverá perplexidade das nações, pelo bramido do mar e das ondas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15, fala da besta que subiu do mar, referindo-se a um líder, ou a um sistema de governo que se estabelece sobre as nações. Por isso Daniel vê um vento agindo sobre as nações. Até aqui tudo bem? Eu acho que você devia riscar a sua Bíblia, anotar essas coisas, porque depois você não vai entender, não vai lembrar. E por favor, depois não vai para a internet ouvir baboseira e ficar comendo farofa de Josefina e engasgando com caroço de farinha lá da terra do pastor Manassés. É porque a farinha lá da terra do pastor Manassés, irmão, tem uns caroços do tamanho do meu dedo, e ele diz que aquilo é que é farinha. Com todo respeito aos irmãos que estão comigo aí do estado do pastor Manassés. Vamos lá. É preciso entender. Capítulo 2, versículo de número 32. Volta comigo. A cabeça da estátua era de ouro fino. Agora veja o versículo 38, 37 e 38. Tu, ó rei, és rei de reis. Presta atenção, ele é rei o quê? Rei, repete, rei, e Jesus é o quê? Rei dos reis. Ser rei de reis é diferente de ser rei dos reis. Jesus é soberano sobre todos os reinos e governos da terra. Tu és rei de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Na visão de Nabucodonosor, ou no sonho, a cabeça de ouro representa o império de Babilônia, que estava em pleno apogeu.
em pleno auge. Era a cabeça porque estava reinando, estava em evidência, era o poder reinante. Você vai entrar na história comigo para você saber em que momento da história você está. Aí você entende em que momento profético nós estamos. Era de ouro, porque dentre todos os impérios da terra, nenhum foi tão rico em ouro como o império de Babilônia. A sua principal divindade era feita de ouro maciço, mais fino de toda a terra. Então diga comigo, a cabeça de ouro era Babilônia. Quando nós vamos para o capítulo 7 de Daniel, Daniel começa a descrever dizendo assim: eu estava olhando numa visão noturna, versículo 2, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. A cabeça de ouro e este leão com asas representam o mesmo império, o império de Babilônia. A visão é a mesma. O leão é símbolo de rege o poder, aquele que governa. O símbolo de Babilônia, o brasão da Babilônia, era um leão. As asas do leão, na visão de Daniel, podem representar o avanço rápido do império de Babilônia, esmagando todas as nações que estavam na sua rota de conquista, sob o comando de Nabucodonosor. Entretanto, quando a pedra é lançada sem auxílio de mãos e esmaga a estátua, o império de Babilônia ruiu, a cabeça caiu. Já no capítulo de número 7, este leão perde as suas asas. O que significa isso? Daniel está dizendo ao rei: por mais poderoso que seja o teu reino, ele vai ter fim, ele vai acabar. Aliás, eu vou antecipar a informação. Você lembra que quando o anjo conversa com Maria, ele diz assim: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, se referindo a Jesus. O seu reino será eterno e jamais terá fim. Lembra desse texto em Lucas capítulo 1? A mensagem aqui que Daniel está dizendo para o rei é: o teu reino terá fim, porque o único reino que não findará é o reino daquele que haverá de vir. Aqui está a explicação para a cabeça de ouro. Vamos avançar. Segundo, no capítulo 2 de Daniel, nós vamos observar que Daniel diz para o rei, versículo 32, o peito e os braços eram de quê? De prata. Ser de prata significa que depois de Babilônia viria um império poderoso, tão poderoso que derrubaria a Babilônia, mas menos rico, menos pujante. 2 braços fala do império medo-persa, 2 reinos que formavam um só império, um só domínio. Estava em segundo lugar na visão de Nabucodonosor, porque iria governar a partir da queda de Babilônia. E isto se deu no dia que Beltesazar pegou os utensílios do templo, as coisas sagradas, fez uma festa, uma orgia, uma bagunça no palácio, e resolveu usar os itens do templo de Jerusalém. Quando o rei está ébrio e todos estão no meio da orgia, uma mão aparece na parede e escreve: Mene, Mene, Tekel, Farsim.
A Bíblia diz que as pernas de Beltsazar tremiam. Ele ficou apavorado, chamou os magos e ninguém conhecia a língua, ninguém conhecia o idioma. A mãe do rei, a avó do rei, chega e diz: não te apavores, há no teu reino um homem, que quando o teu avô, desesperado para compreender um sonho, não conseguiu, ele veio e interpretou o sonho, manda chamá-lo. A esta altura, Daniel, isso é capítulo 5, a esta altura Daniel tem aproximadamente 80 anos de idade, não está mais no palácio, já está fora de ação, mas o rei manda trazer Daniel, e quando Daniel entra, Daniel olha para o rei e diz assim: pesado fostes na balança, e fostes achado em falta, pesou Deus o teu reino e o rasgou de ti. Na mesma noite, Ciro, governador persa, comandando o exército medo-persa, invade Babilônia, derruba o império, mata Beltsazar, e aí o segundo império da visão é estabelecido com braços de prata, que é o império medo-persa, que na visão de Daniel, no capítulo de número 7, é representado por um urso. Capítulo 7, versículo de número 3, Daniel diz assim, versículo 4, versículo 5: continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O peito e os braços de prata, e o urso com um lado levantado, representam o mesmo império. Por que o lado levantado? Porque a elite, a corte desse império era formado pelos persas, que tinham proeminência em relação aos medos, ou seja, havia, apesar de ser um império de governo duplo, havia prevalecência da Pérsia sobre a Média. Por que ele estava com 3 costelas entre os dentes? Representavam os 3 reinos que haviam sido dominados pelo império medo-persa: o Egito, a Líbia e a Babilônia. Olha para cá, é incrível como a profecia é precisa. Eu vou aproveitar. Não é aquela profecia do tipo jogada ao vento para ver se cola, vamos ver se pega. Não, não é. Vou dar um exemplo. Deus está me mostrando aqui alguém que tem problema de coluna. Levanta a mão aí quem tem problema de coluna, por favor. Precisa Deus me mostrar? Estou sendo revelado agora que uma mulher, tocando a mama, percebeu um caroço. Fala sério. Num universo aí com 800 pessoas, a probabilidade disso acontecer é elevadíssima. A profecia aqui não tem chute, não é uma aventura, é um urso que se levanta de um lado, tem 3 costelas atravessadas na boca. O urso fala do império medo-persa. Por que levantou de um lado? Porque a Pérsia tem proeminência sobre a Média, e as 3 costelas, 3 reinos que o império medo-persa dominou e formou a sua base de governo mundial: Líbia, Babilônia e Egito. A profecia é objetiva, não é uma tentativa de acertar em algo. Não é mais ou menos aquele jogo do tipo: Deus mandou te dizer. Não me leva a mal não, tá? Vou falar porque Deus mandou. Não, o profeta não tem essa preocupação. Deus mandou. Falou. Já encontrou? Entende? A profecia é objetiva, e no texto bíblico representa o império medo-persa, que se o irmão... Você está me entendendo? Diga amém. Diga assim: pastor,
Pode parar. Aí, se o irmão for para o capítulo 8 de Daniel, vem comigo para o capítulo 8, versículo 3 e 4. Daniel diz assim: e na visão que tive, já é outra visão, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. É a mesma visão, é o Império Medo-Persa. Os braços, o urso e o carneiro de 2 chifres. Na Bíblia, chifre fala de poder. Um chifre era mais alto do que o outro, porque a Pérsia, eu repito, era mais poderosa. Por que ele subiu por último? Porque antes de o governo ser persa, de ser Ciro, os medos governavam, até que Ciro se rebela, faz uma guerra, toma o poder dos medos e assume o comando, e subjuga os medos. A profecia é exata, a profecia é objetiva, a profecia é clara. Então o primeiro império é Babilônia, o segundo império é Medo-Persa. Já se foram. Diga comigo, já se foram. Diga comigo, já se cumpriu. Volta para o capítulo 2. Na visão de Nabucodonosor, capítulo 2, versículo de número 32. O ventre e as coxas eram de bronze. Olha para mim, por gentileza. Estou lhe ensinando Bíblia, para você ler e compreender o que está lendo. É culto da palavra. O que eu estou compartilhando com você é coisa de sala de aula. Isso aqui é seminário, isso aqui é curso teológico. Tá? Recebe, entende. Quando terminar daqui a 20 minutos, você sabe exatamente em que tempo da profecia você está vivendo. É preciso entender isso aqui. Então o ventre e as coxas eram de bronze, eram de cobre. Simbolizavam o império da Grécia, que depois do Império Medo-Persa é a Grécia sob comando de Alexandre o Grande, quem derruba o Império Medo-Persa e assume o comando do mundo. Tinha menos riqueza que seu antecessor. Entretanto, as armas, as espadas, os escudos, os machados dos gregos eram confeccionados em bronze. Eles eram conhecidos pelos adversários como os soldados de bronze. E é muito interessante quando a gente observa no capítulo 7, vamos para lá. Daniel tem a visão de um terceiro animal. Versículo 6. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Quantas? 4. Tinha também este animal 4 cabeças. Quantas? 4. E foi-lhe dado domínio. O leopardo é um animal feroz, veloz e possante. Com as suas 4 asas, o império de Alexandre está representado pelas rápidas conquistas que Alexandre estabeleceu sob comando dos seus 4 grandes generais. As conquistas do Império Grego foram tão velozes que o historiador menciona que em dado momento Alexandre o Grande parou e chorou. Por quê? Porque não havia mais terras para conquistar.
O mundo estava sob seus pés. Da Grécia até a Índia, tudo era império grego. O que eu quero que você entenda é que a interpretação da visão do rei por Daniel e as visões que Daniel teve se cumpriram na história literalmente. Presta atenção, se cumpriram pontualmente. Há 2.500 anos atrás, no mínimo, isso aqui aconteceu. E se cumpriu cada uma no seu devido tempo. Para que eu estou dizendo isso? Para quando eu te mostrar na visão que o reino de Cristo será estabelecido, você entender que se os outros se cumpriram, o reino de Cristo também se cumprirá. Quero que você entenda que Deus não brinca com os seus planos. Aquilo que Ele disse se fará. As 4 asas e as 4 cabeças desse império representam os 4 generais de Alexandre. Quando Alexandre morre, o império grego foi dividido em 4 reinados. Seus 4 generais se tornaram governantes destas faixas. Por exemplo, Lisímaco ficou com a Trácia e a Bitínia, era um dos generais. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Seleuco ficou com a Babilônia e a Síria. Ptolomeu ficou com a Palestina, Egito e a Arábia. O que isso tem a ver comigo? Tudo. O irmão vai perceber que na medida que o mundo vai se organizando politicamente, o plano de Deus vai se consolidando e vai se estabelecendo. No capítulo de número 8 de Daniel, versículo 5 ao versículo 7, lembra do carneiro de 2 chifres que eu falei há pouco, representando o império Medo-Persa? Agora no versículo 5 a 7, Daniel tem uma visão. Ele vê um bode peludo, e esse bode tem um chifre entre os olhos, e ele vem contra o carneiro, diz a Bíblia, e quebra os chifres do carneiro. E não havia no carneiro força para resistir ao bode, que o pisoteou aos pés. E não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro do seu poder. E o bode se engrandeceu de sobremaneira e se tornou forte. Aquele grande chifre também foi quebrado, e no seu lugar outros 4 grandes chifres nasceram. Presta atenção, aqui também é o império grego. O bode representa o império grego, o chifre representa Alexandre o Grande, derrotando o império Medo-Persa, que é representado pelo carneiro. O chifre se quebra quando Alexandre o Grande morre. Por mais poderoso que sejam os homens, diga comigo, por mais poderoso que seja um homem, ele morre. Repete, por mais poderoso que seja um homem, ele morre. O único que morreu e não ficou preso no túmulo, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. J. Neto canta: qual o nome que você, não vou lembrar, costuma chamar? O nome é Jesus. O chifre quebrou, 4 chifres nasceram, que representam os 4 governos que surgem de Alexandre o Grande. Agora presta atenção, está chegando perto de nós. A Bíblia mostra para nós, no versículo de número 9, 8, 9, ainda de um deles,
de um dos 4 chifres. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente. E o final do versículo diz assim: e para a terra formosa. E para a terra formosa. O chifre pequeno que saiu de um outro chifre, os estudiosos aplicam a Antíoco Epífanes, que herdou o império de Ptolomeu e que governou as nações ao seu redor e que apontou para Israel. A ira de Antíoco Epífanes contra os judeus era tão grande que determinado historiador diz que ele morreu de desgosto por não conseguir exterminar o povo judeu, o povo de Israel, a terra formosa. Só para o irmão ter uma ideia disto, Antíoco Epífanes proibiu o culto e o funcionamento do templo em Jerusalém. O sacrifício das 9 da manhã, hora terceira, e o sacrifício das 15 horas, hora nona, foram impedidos. Olha o versículo 9, 10. E se engrandeceu até o exército do céu, possivelmente uma referência a Israel, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, sacerdotes e levitas, e os pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado abaixo. A revolta de Epifânio contra o culto judeu era tão violenta que na hora do sacrifício ele entrou no templo em Jerusalém e ofereceu uma porca no altar de Deus. Considerando que o porco era considerado um animal imundo pela lei mosaica, oferecer uma porca no santuário era o ápice da profanação. Isso desencadeou com a famosa revolta dos Macabeus. E os Macabeus foram exterminados e eliminados de maneira violenta e cruel. Agora eu quero que o irmão entenda o seguinte: o primeiro império é o império de Babilônia, o segundo império é o império de Medo-Persa, e o terceiro, Grécia. Lá no capítulo 10 de Daniel, quando Daniel está orando acerca do cativeiro babilônico, lembra disso? E o anjo do Senhor desce para trazer resposta a Daniel. O texto diz que subiu o príncipe do rei da Pérsia, uma entidade maligna que não deixou o anjo passar com a resposta. E Deus chama Miguel para pelejar contra o príncipe do rei da Pérsia. E em seguida o anjo passa e chega lá a Daniel e diz assim: homem muito amado, o Senhor é contigo. No princípio das tuas orações eu fui enviado para te trazer resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia subiu contra mim para não me deixar passar. Pelo que Deus chamou Miguel, um dos principais, um dos príncipes, um dos maiores, que ficou pelejando contra o príncipe do rei da Pérsia. E eu vim trazer-te resposta, mas já me levantarei e subirei, porque está se levantando o príncipe do rei da Grécia para pelejar contra o teu povo, e eu pelejarei contra ele. Veja que na visão de Daniel e no plano de Deus, Satanás já estava armando para exterminar a nação de Israel. Por quê? Porque todo o plano da redenção acontece em Israel. O Messias viria de lá, Jesus nasceria lá. A profecia se cumpre de maneira clara. Então a cabeça de ouro se cumpriu, o peito e os braços de prata se cumpriram, o ventre e as coxas de bronze se cumpriram. Capítulo 2, já estou terminando. Versículo de número 33. As pernas eram de ferro. As pernas eram de quê?
de ferro representa o quarto império mundial, o Império Romano, cujas armas eram feitas de ferro. Roma dominou a exploração de ferro ao redor do mundo como nenhuma nação no mundo antigo. Por que duas pernas? Porque Roma foi dividida em Império do Oriente e Império do Ocidente. Eu volto a insistir, olha como a profecia é exata, não é um chute profético, ela é exata. No capítulo 7, Daniel tem a mesma visão. E Daniel diz assim, versículo de número 7: depois disso continuei olhando nas minhas visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível, diga comigo, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés tudo que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quantos chifres? 10 chifres. No capítulo 7 de Daniel, o ferro, como eu disse, representa as armas e a exploração do ferro pelo Império Romano. A expressão pisava tudo que você encontra no texto fala da amplitude do Império Romano. Nenhum império conquistou tanto quanto Roma. Ele tinha quantos chifres? Quantos chifres? E a estátua tinha quantos dedos? 10 dedos. Fala da mesma nação, fala do mesmo império, que pode se referir a 10 reinos. Agora observe o seguinte, e é preciso compreender: o Império Romano também ruiu. Mas eu quero te lembrar, quando Jesus nasceu, quem estava governando o mundo era o Império de Roma. Jesus é a pedra. Ele nasceu sob o Império Romano, viveu sob o Império Romano, foi julgado sob o Império Romano, foi crucificado sob as leis de Roma e ressuscitou ao terceiro dia para governar sobre a terra. Vamos reprisar para você não esquecer. A cabeça de ouro e o leão representa o mesmo império. Qual? Babilônia. Peito e braços de prata, assim como o carneiro de 2 chifres, representam o mesmo império. Qual? Medo-Persa. Ventre de bronze, ventre e pernas de bronze, representados que representam também o bode de 1 chifre entre os olhos, que derrota o carneiro, representa o terceiro império mundial. Qual? Grécia, que também é representado na visão de Daniel pelo leopardo no capítulo 8. As pernas de ferro representa qual império? Romano. Então 4 impérios mundiais já passaram. Agora vem o quinto. Daniel diz na visão do rei, capítulo de número 2, os pés da estátua eram de ferro e barro. Ferro fala de poder, ditadura, comando, domínio. Barro fala de fragilidade, fala de governo popular, fala de povo, fala da tentativa de governar de maneira controladora, mas mantendo uma relação de governo com o povo. O fato é que não há coesão. Vamos ler o versículo 41 a 44, que é muito interessante, e a gente conclui. 41 a 44. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro,
Isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. As pernas de ferro representam que império? Roma. Os pés de ferro e barro representam o que vem depois de Roma. Os bárbaros, os povos bárbaros começaram a atacar o Império Romano nas suas fronteiras. Por que Roma conseguia vencer todo e qualquer império e não conseguiu vencer os povos bárbaros? Porque o exército romano estava treinado para vencer hordas organizadas, e os bárbaros não tinham exército. Eles não formavam estratégia de batalha em fileira para campo aberto, eles atacavam de maneira inesperada, de qualquer lugar e de todas as frentes. Roma ruiu. Quando o Império Romano ruiu, ele foi dividido em 10 estados. Por isso que o animal espantoso tem 10 chifres. Foi dividido em 10 estados: os francos, os anglo-saxões, os germanos, os suevos, os visigodos, os lombardos, os vândalos, os rolos e os estrogos. E daí vem nações como França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Suíça, Itália e outras nações, os 10 chifres do animal espantoso. Agora vejamos que a partir do Império Romano, qual foi a forma que os grandes impérios se utilizaram para sobreviver? Nota que Daniel diz ao rei: se misturarão pelo casamento. Os reinos antigos se consolidavam por meio de casamentos arranjados para fortalecer as nações. Para você ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos reis da Europa eram parentes, tinham graus de parentesco. Aí Daniel diz: mas nem arranjando fortalecimento do seu governo pelos casamentos subsistirão. Sempre foi o sonho de grandes homens restaurar o Império Romano e formar de novo uma grande nação. Napoleão Bonaparte sonhou com isso, Hitler sonhou com isso, Mussolini sonhou com isso. Nós temos uma guerra acontecendo agora em algum lugar do mundo, que é a tentativa de unificar todas as nações da região debaixo de um só comando. Entretanto, o texto de Daniel deixa muito claro que barro e ferro não se misturam. O irmão vai ver no capítulo 7 de Daniel, e eu não vou entrar nisso agora porque não dá tempo, mas a Bíblia diz no versículo 8, esse versículo 8 vai voltar, nós vamos voltar a estudar isso aqui, mas olha o texto: eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Em algumas versões está escrito uma ponta pequena, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava coisas grandiosas. Depois a gente fala, vai ter um dia aqui que eu vou pregar sobre a ponta pequena. Só para você ter uma noção, alguns estudiosos entendem que haverá uma reascensão, uma tentativa de um outro império que se unirá para formar um bloco de nações na terra. É quando isso acontecer
que uma pedra lançada sem auxílio de mãos não vai esmigalhar a cabeça, vai cair nos pés. Pode ler o texto: a pedra é lançada aos pés, não na cabeça. Por que não na cabeça? Porque a cabeça não existe mais. Babilônia não existe mais, Medo-Persa não existe mais, a Grécia não existe mais, o Império Romano não existe mais. A pedra será lançada, capítulo de número 2, volta para cá, capítulo de número 2, nos dias desses reis, suscitará Deus um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Versículo 34: estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estrutura nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Quem é a pedra? A pedra que foi lançada e esmiuçou todos os impérios, e ela cresce, e o seu reino será eterno. Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 11: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas foi posta como pedra angular. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus é a rocha inabalável. Ele fala dele mesmo em Marcos 12:10 e diz: nunca lestes? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. Olha para mim que eu vou terminar. Cabeça de ouro, Babilônia, diga comigo, já foi. Peito e braços de prata, Medo-Persa, diga comigo, já foi. Ventre e coxas de bronze, Grécia, diga comigo, já foi. Pernas de ferro, Império Romano, diga comigo, já foi. Pés de ferro e barro, governos ditatoriais com os povos. Como é que alguém estabelece uma ditadura com populismo? Você já percebeu que os reinos do mundo, que as nações do mundo estão se organizando na forma de governos ditatoriais, controladores, mas querendo a admiração do povo? Ferro e barro. O que está acontecendo no mundo? China, Rússia, Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, faz parte da profecia. Nós estamos vivendo o tempo dos pés de ferro e barro. Enquanto os homens entendem que eles estão se fortalecendo, estabelecendo comando e controle, Jeová está olhando desde os céus, segurando a pedra, esperando a hora de lançá-la. Interessante, ela não foi jogada, não diz que ela foi jogada, diz que ela foi lançada. Os governos estão controlando, o sistema é de controle. O sistema de internet hoje controla tudo. A inteligência artificial, então, é o fenômeno do avanço tecnológico. E a partir daí, o sistema está sendo estabelecido e o povo está sendo controlado. Cada passo que você dá, cada movimento que você faz, é ferro e barro, ferro e barro. E Jeová olhando de lá, vai chegar um momento que ele vai aleluia, aleluia.
Só quem entendeu e crê assim se coloca de pé, se puder, aplaudindo, dando glórias, vibrando, celebrando, porque Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. Não, esse aplauso educado dá para o teu time. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra, nenhum reino subsistirá diante dele. E aí você aprendeu a ter medo da escatologia bíblica? Alguém te fez medo? Você aprendeu a ter medo dos sinais que estão acontecendo? Dá um toque assim no seu vizinho e fala com ele assim: não tenha medo. Diz para ele: você faz parte do propósito. Jesus está vindo. Nós estamos vivendo o último ciclo das profecias bíblicas. Eu te mostrei isso em Mateus 20, na última hora. Eu te mostrei isso nas 7 dispensações. Estamos na dispensação da graça. Eu te mostrei isto agora no sonho de Nabucodonosor e nas visões de Daniel. Nós estamos vivendo o último ciclo das profecias bíblicas. A qualquer hora seremos chamados à presença do Rei. Diga assim: eu ouvirei Jesus chamar o meu nome. Senhor, não nos deixe alheios, não nos deixa ignorantes, não nos deixa manipulados, nos faz compreender, nos faz entender. Aquece o nosso coração, aquece o nosso coração, gera em nós sede pelo céu, que os governos se estabeleçam como pretendem fazê-los, que eles tentem fundir ferro e barro, sabendo que a pedra está pronta para ser lançada, e ela vai crescer e vai encher a terra e vai governar, e o seu reino será eterno e jamais terá fim.